Desmistificando o transtorno de personalidade borderline. O transtorno de personalidade borderline afeta aproximadamente 2 milhões de brasileiros, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, representando um desafio significativo tanto para quem convive com a condição, quanto para profissionais de saúde mental. Estamos diante de um transtorno que aumenta o risco de suicídio em 40 vezes quando comparado à população geral, com cerca de 8 a 10% dos pacientes chegando a esse desfecho trágico. Embora o diagnóstico do transtorno borderline seja mais comum em mulheres, cerca de 75% dos casos diagnosticados, estudos indicam que a incidência é praticamente igual em ambos os sexos. Isso ocorre porque, muitas vezes, os homens tendem a mascarar os sintomas característicos do TPB, como instabilidade emocional intensa, impulsividade e dificuldades nos relacionamentos interpessoais. Além disso, dados mostram que cerca de 20% dos pacientes em internação psiquiátrica apresentam este transtorno, evidenciando sua relevância no contexto clínico. Neste artigo, vamos desmistificar o transtorno de personalidade borderline, explorando desde sua definição clínica até os tratamentos mais eficazes disponíveis atualmente. Abordaremos os principais sintomas, causas potenciais, critérios diagnósticos e, especialmente, como abordagens terapêuticas podem transformar positivamente a vida de quem convive com esta condição. Nossa intenção é oferecer informações precisas e atualizadas, celebrando também as possibilidades de conquistas e avanços no tratamento. O que é o transtorno de personalidade borderline, TPB? O transtorno de personalidade borderline, TPB, caracteriza-se fundamentalmente por um padrão persistente de instabilidade emocional, comportamental e cognitiva, em diversos aspectos da vida do indivíduo. Inicialmente descrito em meados do século XX como uma condição situada entre as estruturas psicótica e neurótica, daí o termo limítrofe ou borderline, hoje é reconhecido como um transtorno de personalidade específico. Diferença entre TPB e outros transtornos. Uma distinção fundamental. O TPB é um transtorno de personalidade, não um transtorno de humor como o transtorno bipolar. Enquanto pacientes bipolares apresentam episódios distintos de humor elevado e deprimido, que duram períodos prolongados, pessoas com TPB vivenciam mudanças emocionais mais rápidas e intensas, frequentemente durando apenas horas ou dias. Outro aspecto diferenciador é que as oscilações emocionais no TPB geralmente têm gatilhos mais específicos, normalmente relacionados a abandonos percebidos ou reais em relacionamentos interpessoais. No diagnóstico diferencial, também é necessário distinguir o TPB de outros transtornos. Impacto na vida cotidiana. O TPB afeta profundamente o dia a dia das pessoas. Indivíduos com esse transtorno frequentemente relatam medo intenso e irracional de abandono, levando a comportamentos desesperados para evitá-lo. Relacionamentos interpessoais caóticos e instáveis, com alternância rápida entre idealização e desvalorização. Sensação crônica de vazio interior. Dificuldade em definir sua identidade e autoimagem. Comportamentos impulsivos e autodestrutivos, incluindo automutilação em até 80% dos casos. O impacto socioeconômico do TPB também é significativo, envolvendo altos custos com tratamento e perda de produtividade. Além disso, pessoas com TPB têm um risco de suicídio 40 vezes maior que a população geral, com aproximadamente 10% dos pacientes chegando a esse desfecho. Principais sintomas e comportamentos associados. Os pacientes com transtorno de personalidade borderline experimentam uma constelação de sintomas que afetam profundamente sua vida cotidiana. Compreender esses sintomas é fundamental para a identificação precoce e tratamento adequado da condição. Instabilidade emocional e impulsividade. A vida emocional de quem tem TPB assemelha-se a uma montanha-russa, com mudanças abruptas de humor que ocorrem em curtos períodos. Essas alterações emocionais geralmente duram apenas horas, raramente ultrapassando mais de um dia. A impulsividade manifesta-se em pelo menos duas áreas potencialmente autodestrutivas, como irritabilidade, comportamentos sexuais de risco, compulsão alimentar e direção imprudente. Essa combinação de instabilidade e ações sem pensar nas consequências frequentemente resulta em arrependimento intenso após explosões emocionais. Medo de abandono e relacionamentos intensos. O medo exagerado de rejeição e abandono constitui um dos sintomas centrais do TPB. Situações cotidianas como atrasos, cancelamentos ou demora em responder mensagens podem desencadear intenso pânico ou fúria. Os relacionamentos tendem a ser tempestuosos, com rápida alternância entre idealização extrema e desvalorização total da mesma pessoa. Essa visão, preto ou branco, dos outros resulta em vínculos instáveis e intensos, gerando ciclos de aproximação e afastamento.
autoimagem instável e sensação de vazio. Pessoas com TPB frequentemente relatam não saber quem realmente são. Ocorrem mudanças radicais na autopercepção, objetivos, valores e opiniões. Essa instabilidade pode se manifestar em trocas súbitas de carreiras, amigos ou até crenças religiosas. Um sintoma particularmente perturbador é a sensação crônica e persistente de vazio interior, relatada por 75 a 80% dos pacientes, criando um sentimento constante de tédio, melancolia e falta de propósito. Comportamentos autodestrutivos e automutilação. A automutilação é extremamente comum, afetando até 95,2% dos adolescentes com TPB. Comportamentos como cortes, queimaduras e arranhões geralmente não visam o suicídio, mas funcionam como forma de aliviar dores emocionais intensas. Contudo, o risco de suicídio é 40 vezes maior que na população geral, com 8 a 10% dos pacientes chegando a esse desfecho. Episódios dissociativos e pensamentos paranoides. Aproximadamente 75 a 80% dos pacientes com TPB experimentam episódios dissociativos relacionados ao estresse. Estes caracterizam-se pela perturbação da integração normal da consciência, memória, identidade e percepção. Pensamentos paranoicos transitórios também podem ocorrer, geralmente desencadeados pelo medo de abandono real ou imaginário. Esses sintomas, embora temporários, intensificam o sofrimento e dificultam o funcionamento social adequado. Causas, fatores de risco e diagnóstico. A compreensão do transtorno de personalidade borderline evoluiu significativamente ao longo das últimas décadas, revelando uma etiologia complexa e multifatorial. Diversos estudos apontam para uma combinação de predisposições biológicas, experiências traumáticas e fatores ambientais que se entrelaçam no desenvolvimento desta condição. Fatores genéticos e hereditários. Parentes biológicos de primeiro grau de pessoas com transtorno de personalidade borderline têm 5 vezes mais probabilidade de desenvolver a condição do que a população geral. Estudos estimam que a hereditariedade do TPB seja de aproximadamente 65%. Ainda não é claro se o aumento da probabilidade de desenvolver o TPB está relacionado a fatores genéticos ou a fatores ambientais e vivências familiares. Traumas na infância e ambiente familiar. As experiências adversas na infância constituem um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do TPB. Entre 30% e 90% dos pacientes com este diagnóstico relatam algum tipo de abuso ou negligência durante a infância. O abuso sexual, em particular, está presente em 40 a 70% dos casos, seguido por abuso físico, de 25 a 73%, abuso emocional, 13 a 76%, negligência emocional, 51%, e negligência física, 26 a 35%. Essas vivências traumáticas formam um ambiente invalidante onde as experiências emocionais da criança são frequentemente negadas ou desvalorizadas, comprometendo o desenvolvimento saudável da personalidade. Critérios diagnósticos do DSM-5. Para o diagnóstico formal do TPB, segundo o DSM-5, é necessário identificar pelo menos 5 dos seguintes critérios: esforços desesperados para evitar abandono, relacionamentos intensos e instáveis, autoimagem instável, impulsividade autodestrutiva, comportamentos suicidas ou automutilação, instabilidade afetiva, sentimentos crônicos de vazio, raiva intensa ou dificuldade em controlá-la, ideação paranoide transitória ou sintomas dissociativos graves. Estes sintomas devem ter início na adolescência ou no começo da vida adulta. Diagnóstico diferencial com bipolaridade e depressão. Uma distinção fundamental está no padrão temporal das alterações de humor. No TPB, as mudanças são rápidas, durando apenas horas ou poucos dias, e geralmente reativas a estressores interpessoais. No transtorno bipolar, os episódios são mais prolongados, podendo durar semanas ou meses, com alterações significativas de energia e atividade. Enquanto o TPB caracteriza-se por autoimagem negativa, instabilidade nos vínculos e sensibilidade à rejeição, estes elementos geralmente estão ausentes nos transtornos de humor isolados. Conclusão. Ao longo deste artigo, exploramos o transtorno de personalidade borderline e suas múltiplas facetas. Certamente, o TPB representa um desafio significativo tanto para quem o vivencia quanto para profissionais de saúde, afetando aproximadamente 2 milhões de brasileiros e aumentando o risco de suicídio em 40 vezes. Entretanto, as pesquisas recentes oferecem uma compreensão mais clara sobre esta condição complexa. A combinação de fatores genéticos,
traumas na infância e alterações neurológicas contribuem para o desenvolvimento deste transtorno que afeta intensamente a regulação emocional, relacionamentos interpessoais e autoimagem. Apesar dos desafios evidentes, o diagnóstico precoce representa um passo fundamental para o tratamento adequado. Os avanços terapêuticos, principalmente a psicoterapia, demonstram resultados no controle de sintomas como impulsividade, automutilação e instabilidade emocional. Vale ressaltar que, embora medicamentos possam auxiliar no controle de sintomas específicos, a psicoterapia continua sendo o pilar central do tratamento. O acompanhamento consistente e prolongado melhora significativamente a qualidade de vida das pessoas com TPB. Portanto, a mensagem principal permanece esperançosa. O transtorno de personalidade borderline, apesar de desafiador, pode ser tratado efetivamente com abordagens adequadas. O caminho para a recuperação exige paciência e persistência, mas os resultados compensam o esforço. A desmistificação do TPB contribui para reduzir o estigma associado à condição, permitindo que mais pessoas busquem ajuda profissional sem receio ou vergonha. Fundamentalmente, com o suporte apropriado, indivíduos com TPB podem desenvolver habilidades para gerenciar seus sintomas, construir relacionamentos mais saudáveis e conquistar estabilidade emocional duradoura. Perguntas frequentes. Pergunta 1. Quais são os principais sintomas do transtorno de personalidade borderline, TPB? Os principais sintomas incluem instabilidade emocional intensa, medo exagerado de abandono, relacionamentos instáveis, autoimagem instável, impulsividade, comportamentos autodestrutivos, sensação crônica de vazio e episódios de raiva intensa. Pergunta 2. Como é feito o diagnóstico do transtorno de personalidade borderline? O diagnóstico é realizado por um profissional de saúde mental com base nos critérios do DSM-5, que incluem a presença de pelo menos 5 sintomas característicos. É importante diferenciar o TPB de outros transtornos, como o transtorno bipolar. Pergunta 3. Quais são as opções de tratamento mais eficazes para o TPB? As abordagens mais eficazes incluem a terapia dialética comportamental, TDC, terapia cognitivo-comportamental, TCC, e terapias baseadas em mentalização. O tratamento geralmente é prolongado e pode incluir medicamentos para sintomas específicos. Pergunta 4. Qual é a relação entre traumas na infância e o desenvolvimento do TPB? Estudos indicam que entre 30% e 90% dos pacientes com TPB relatam algum tipo de abuso ou negligência durante a infância. Essas experiências traumáticas podem contribuir significativamente para o desenvolvimento do transtorno. Pergunta 5. Como lidar com uma pessoa que está passando por uma crise de TPB? É importante manter a calma, demonstrar empatia e ouvir atentamente. Evite revidar ofensas, estabeleça limites claros e incentive a busca por ajuda profissional. Conhecer os gatilhos emocionais e praticar técnicas de autorregulação também pode ser útil.